Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, oh glória. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os meus irmãos, minhas irmãs nesse dia de hoje. Estamos aí para mais um dia de meditação no livro de Salmos, número 9. Eu já te convido aí nesse dia de hoje a pegar a tua espada aí, a tua ferramenta. Estamos aí na meditação, na leitura, né? Todos os dias estamos lendo uma numeração de salmos. Hoje é o 9. Aleluia, glória a Deus. E creio que o Senhor falará grandemente ao nosso coração nesse dia de hoje. Amém? Livro de Salmos, número 9. Glória a Deus. Antes de começarmos, vamos fazer a nossa oração, né? Para que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, e assim temos entendimento da sua palavra. Amém? Soberano e eterno Deus, Pai amado, Pai querido, graças te damos em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Senhor, toma esse dia de hoje em tuas mãos. Já te peço, Pai, que nesta meditação, Senhor, abra a nossa mente, o nosso intelecto, que o Senhor derrame do alto do céu, Pai, a tua sabedoria celestial sobre as nossas vidas. Que o Senhor, Papai querido, traga, Pai, um entendimento, a revelação, Papai querido, da Tua palavra, à nossa mente, ao nosso coração, e que possamos, nesse dia de hoje, Senhor, sairmos daqui instruídos, Pai, pela Tua palavra, já sairmos daqui com a Tua direção, com a resposta daquilo que precisamos e necessitamos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. E o Senhor preparou este momento, Pai, para que venhamos aprender cada vez mais de Ti, Senhor. Então, Senhor, meu Deus, meu Pai, que não sejais mais eu aqui, mas o Teu Espírito Santo de Deus, me conduzindo e me direcionando, Senhor, me guiando nesse dia de hoje, Pai, nas Tuas instruções. Senhor, meu Deus, meu Pai, que cada vez mais que o Senhor cresça e eu desapareça. Toda a honra e toda a glória, Senhor, seja dada sempre a Ti, Papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh, glória. Vamos lá, meus irmãos. Livro de Salmos, número 9, que vai dizer assim, né? Ação de graças por um grande livramento. Salmo de Davi. Oh, glória. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram e pereceram diante da tua face, pois tu tens sustentado o meu direito, a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente, repreendestes as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, consumaram-se as assolações, tu arrastastes as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos, pois inquire do derramamento de sangue, e lembra-se dele. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levanta das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação. As nações precipitaram-se na cova que abriram, na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo seu juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos.
os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, porque o necessitado não será esquecido para sempre, e nem expectação dos pobres se magoará perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações perante a tua face. Tu os põe em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Eita glória! Aleluia! Esse é o Salmo de Davi, Salmo de número 9, que vai do verso 1 ao verso 20. Depois, se você quiser meditar. Então vamos lá para algumas explicações desses salmos. Aleluia, glória a Deus. Esse salmo número 9 é um salmo poderoso, é o cântico de Davi, que mescla louvor, gratidão e lamento. Ele celebra justiça e juízo do soberano Deus, servindo como refúgio para os aflitos e oprimidos. O salmista destaca que o Senhor nunca se esquece do clamor dos aflitos. Aleluia, glória a Deus. Então podemos perceber, o texto já diz, né? Ação de graça por um grande livramento. Então o salmista ele já começa trazendo para a gente o entendimento que o Senhor ele ouve o clamor. Ele ouve o clamor do aflito, ele é justo juiz, aleluia, glória a Deus, está sempre julgando as causas com retidão, com seriedade. Então, o Senhor, aleluia, glória a Deus, como já vimos em outros salmos, ele é o justo juiz. Com o Senhor não tem meio termo. Sim, sim, não, não. Então aqui Davi está falando de grandes livramentos, está falando de um culto de ação de graça, porque o Senhor o guardou. No meio das perseguições, no meio das lutas, o Senhor estava sempre com as mãos estendidas sobre Davi. E no verso 1, verso 2, a qual nós lemos, olha o que vai dizer, ó. Davi inicia determinando que louvará a Deus de todo o coração, encontrará todas as suas maravilhas. Ele não guarda a alegria para si, mas transborda em regozijo, que significa tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de Davi, ele não guarda para ele, mas ele faz questão de exaltar o nome do Senhor, para que as nações, os povos venham a saber que Deus, é o Deus que livra, é o Deus que guarda, é o Deus que protege. Verso de 1 e 2, aleluia. E a lição que podemos tirar disso é que a verdadeira adoração envolve contar o testemunho feito de Deus, que fortalece a fé da comunidade. Então, o que significa? Todas as vezes que o Senhor, ele entrar na sua vida e dentro daquilo que você tem colocado na mão dele, ele te abençoar, ele te guardar, ele te curar, é necessário que você conte, que você testemunhe, porque o teu testemunho, além de glorificar e exaltar o nome do Senhor, também vai ser resposta para aqueles que estão orando, buscando. Quantas pessoas nesse exato momento estão orando, buscando uma resposta de Deus, mas através dos feitos do Senhor na tua vida, aquela pessoa dizer, meu Deus, olha, se o Senhor fez na vida dele, o Senhor vai fazer na minha. Se o Senhor curou o irmão, vai me curar. Não é que seja uma obrigação do Senhor curar, mas fortalece a fé, ajuda a fortalecer a fé. Então é necessário que aquilo que o Senhor tem feito na tua vida, na vida da tua família, na vida dos teus familiares, glorifique o Senhor, conte para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Aleluia. Nós falamos do 1 do 2, né? Do verso 3, 4, 5 e 6. Aleluia, glória a Deus. Olha o que vai dizer aí, ó. O salmista relembra como Deus frustrou os planos do seu adversário, fazendo-os tropeçar e perecer diante de sua presença. Davi reconhece que a sua vitória é fruto do justo juízo divino. Aleluia, oh glória. Então quer dizer, Davi como que eu posso dizer?
Davi, por tudo aquilo que ele passou, uma das qualidades de Davi é que Davi está sempre, sempre exaltando o nome do Senhor, não importa o momento, não importa a dificuldade. E aqui, mais uma vez, Davi faz questão de mostrar que Deus ele frustrou os planos dos adversários. Enquanto os adversários vinham tramando, enquanto os adversários vinham armando para que Davi caísse, o Senhor, o justo juiz, foi lá e mais uma vez guardou Davi. Então, olha como que é importante, já emendando com a resposta que eu acabei de falar agora, né? A importância de glorificarmos o nome do Senhor, de constarmos os feitos que o Senhor fez em nossas vidas, né? Aqui está dizendo, o salmista relembra como Deus frustrou os planos do seu adversário. Quer dizer, os adversários ficam ali 24 horas tramando contra a minha e contra a tua vida. Nós agora, nesse exato momento, estamos aqui fazendo a meditação da palavra do Senhor, mas nesse exato momento, enquanto estamos aqui adorando, louvando, glorificando, o inimigo está rodeando. Porque o inimigo quer frustrar. Pelo inimigo não tinha estudo, pelo inimigo não estaremos aqui nesta manhã de hoje, já meditando na palavra. Pelo inimigo esse vídeo nem chegava aí na tua casa, mas o Senhor, oh glória, frustrou os planos do inimigo nesse dia de hoje. Então não sei o que o inimigo preparou para esse dia de hoje sobre a tua vida, mas o Senhor já frustrou os planos do adversário contra a tua vida, a tua casa e toda a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Oh glória! Aleluia! Lição, vamos lá. Mesmo diante de perseguição do mal, o mal não prevalece eternamente. Quem confia no Senhor. Vamos lá de novo? Mesmo diante de perseguições, o mal não prevalece eternamente contra quem confia no Senhor. Então, o que significa? Os que confiam no Senhor, o mal não pode prevalecer e não vai prevalecer, porque Deus é maior, é Deus que nos guarda, é Deus que nos fortalece, e nesse dia de hoje tem vitória ao povo do Senhor. Aleluia, oh glória. Vamos lá, verso de número 3, né? Aleluia, glória a Deus. Não, verso de número 7 ao 10. Aleluia. Vou até ler que fica mais fácil para a gente acompanhar, né? Mas o Senhor está assentado perpetuamente e já preparou seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com sua justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam, ó glória. Então vamos lá, olha o que está dizendo aqui nesses 3 versos. Aleluia. Esta é a porção central e o mais consoladora do Salmo. Davi declara que o trono de Deus é eterno e que ele julga o mundo com retidão. O verso de 9 é o ponto focal. O Senhor também é um alto refúgio para o oprimido nas horas da tribulação. Então quer dizer, o salmista está dizendo aqui, ó, que ele julga e vai julgar o povo com retidão. Ele vai julgar todos. Não tem A, não tem B, não tem C. O trono de Deus, ele é eterno. Aleluia. Glória a Deus. E a lição que podemos tirar desses 3 versos. Aqueles que conhecem o nome do Senhor, ou seja, a verdadeira natureza, o caráter, pode depositar nele total confiança, pois ele nunca desamparará os que buscam. Aleluia, glória a Deus, tremendo, né? Então quer dizer que quando a gente verdadeiramente buscar o Senhor de todo o nosso coração, olha que coisa tremenda. Quando a gente buscar o Senhor de todo o nosso coração, confiarmos verdadeiramente nele, ele não vai nos desamparar. Ele vai nos guardar, ele vai nos consolar em meia tribulação, em meia perseguição. Num dia de angústia, ele é o alto refúgio. Refúgio está falando de quê? Fortaleza. Está falando de lugar forte, de segurança. Então significa, o Senhor ele é a nossa segurança. O Senhor ele é a nossa fortaleza. E aqueles que o buscam verdadeiramente, o Senhor não desampara. Aleluia. Glória a Deus. E também vai dizer assim, ó,
Coisa tremenda, né? Os que confiam no Senhor. Então confia. Talvez você está desanimado, talvez você está triste, está abatido, né? Porque algo te entristeceu, talvez você escutou algo que mexeu o teu coração, algo que te fez, sabe, largar a rede, desanimar. Mas olha o que o texto acabou de dizer. Os que confiam nele, né? Olha aqui, ó. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido e um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Continua confiando, porque Ele não vai te desamparar, querido. E no lugar dessa aflição, no lugar dessa angústia, clame ao Senhor, porque Ele vai ser um alto refúgio para a tua vida, para a tua casa e toda a sua família. Só confia. As lutas, elas vêm, as perseguições, elas vêm, mas vêm para quê? Para nos ensinar, para a gente poder confiar cada vez mais no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Enquanto o inimigo acha que naquela tempestade ele vai te derrubar, ele só está te amadurecendo para o propósito que o Senhor tem na sua vida. É forte, né? Às vezes a gente não entendemos o trabalho do Senhor, mas tudo que o Senhor faz é perfeito, é bom e agradável. O Senhor jamais vai nos levar para o deserto para perecer. Ele jamais vai permitir que a tempestade te engula. Não, não. Tudo tem um propósito. Tudo tem uma direção de Deus. Mas precisamos passar. Porque como que vamos aprender? Como vamos ter testemunho para dizer para os nossos irmãos o que Deus fez? Lembra do começo da leitura? Davi se alegrava. E Davi não guardava para ele as maravilhas que o Senhor fazia na vida dele, os livramentos. Ele fazia canção, ele fazia cantarei louvores ao Senhor. Cantarei a todos as tuas maravilhas. Mas porque ele passou pela prova, ele passou pela moinha. E tudo aquilo serviu de cantares louvores ao Senhor. Cantar as tuas maravilhas. Olha que coisa tremenda. Mas foi necessário Davi passar. Então, eu e você, enquanto estivermos aqui na terra, vamos passar por muitas situações. Mas aprenda, tudo tem o propósito do Senhor. O Senhor jamais vai te permitir entrar numa guerra para perecer. Tudo tem propósito, tudo tem direção do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver do 11 ao 20. Oh glória, para finalizar. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Pois inquire do derramamento de sangue, e lembra-se dele. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte, olha aí, ó, todos os teus louvores à porta das filhas de Sião, e me alegre na tua salvação. As nações precipitaram-se na cova que abriram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, porque o necessitado não será esquecido para sempre, e nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça um homem, sejam julgadas nações perante a tua face. Tu os põe em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Amém? Glória a Deus. Então vamos explanar do 11 ao 20. Olha lá. O clamor e o juízo. Aleluia, glória a Deus. Davi faz um pedido para que Deus olhe para a sua aflição causada por seus inimigos, reafirmando que o juízo de Deus é perfeito. Os ímpios, aqueles que se esquecem de Deus, são caçados em suas próprias armadilhas, enquanto o pobre e o necessitado não serão esquecidos.
Olha que tremendo, né? Do 11 ao 20, olha que explicação. Parece pequena, mas grande. Por quê? Davi ele faz um pedido para que Deus olhe para a sua aflição, causada pelos seus inimigos. Então, o que Davi está fazendo? Davi está vendo a perseguição. E Davi não vai lutar. Davi não vai guerrear. Davi ele vai clamar ao Senhor. Olha o que o texto diz, olha o que a explicação diz. Davi faz um pedido para que Deus olhe para a sua aflição causada pelos seus inimigos. Aleluia, glória a Deus. E reafirmando que o juízo de Deus é perfeito. Então quer dizer, então Davi está sempre declarando que Deus é um justo juiz, que Deus ele é o Altíssimo, que Deus é o nosso refúgio e que Deus é a nossa proteção. Então Davi está sempre exaltando o nome do Senhor. E olha o que ele vai falar para os ímpios. E os ímpios são aqueles que se esquecem de Deus, que está aqui no verso de número... A gente acabou de ler, cadê? Aqui, ó. Aleluia. Não. Verso de número... Porque se esqueceram de Deus, cadê? Aqui, ó. Verso de número 17. Aqui está a pergunta, ó o texto. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Aí aqui a resposta vai vir aqui, ó. Os ímpios, aqueles que se esquecem de Deus, são caçados em suas próprias armadilhas. Enquanto o pobre é o necessitado e não serão esquecidos, que é o verso 18. Então no 17, o Senhor já está dizendo que os ímpios serão lançados no inferno. Por quê? Se esquecem de Deus, não querem compromisso com Deus, não querem estar com Deus. Então esses serão lançados no inferno. Mas o verso 18 está dizendo, porque o necessitado não será esquecido para sempre. Aí vem aqui, ó. Enquanto o pobre e o necessitado não serão esquecidos. Então o Senhor ele guarda, o Senhor ele protege o seu povo. Aleluia, glória a Deus. E qual é a lição que nós tiramos desses dois versículos? A esperança dos aflitos nunca é frustrada. Davi termina clamando para que os homens reconheçam a soberania de Deus e não confiem na sua própria força, que está lá no verso 20. Aleluia. Tu pões medo, Senhor, para que saiba as nações, que são constituídas por meros homens. Quer dizer, Davi está dizendo para que os homens reconheçam a soberania de Deus e não confiem na sua própria força ou meros homens. Então, para finalizar, aleluia, glória a Deus, a esperança dos aflitos nunca é frustrada. Qual que é aflito? Como a gente lemos aqui, os necessitados, os pobres, aqueles que buscam o Senhor, os oprimidos, aqueles que são largados de caminho, esses daí o Senhor olha com olhar de amor. A resposta está dizendo aqui, ó, que nunca serão esquecidos, porque o Senhor ele veio para todos, mas nem todos querem o Senhor, e o Senhor ele não obriga, né, a ninguém estar no caminho dele. Você vem se você quiser, você permaneça se você quiser, mas se você buscar o Senhor, verdadeiramente conhecer o nome dele, ele te guarda, ele te protege. Nos dias das tuas aflições, ele vai estar contigo, te dando força, pegando na tua mão, te colocando de pé, mas para os que buscam o seu nome, para os que buscam a sua presença. Então, nesse dia de hoje, para finalizar, olha que coisa linda. A esperança dos aflitos nunca é frustrada. Davi termina clamando para que os homens reconheçam a soberania de Deus e não confiem na sua própria força. Então, não confie na tua inteligência, não confia na força dos teus braços, confia no Senhor. Seja humilde. Quanto mais humilde, mais o Senhor se agrada. Não seja soberbo. Davi está falando, reconheça a soberania de Deus. Quem manda em você é Deus. Você só está de pé porque Deus permitiu.
Você só acordou nesse dia de hoje porque Deus permitiu. Você só tem um emprego porque Deus permitiu. Porque se Deus não tivesse permitido, nem da cama você levantava. Aleluia, glória a Deus. Então reconheça a soberania de Deus. Começa a agradecer ao invés de murmurar, ao invés de reclamar. Agradeça. Agradeça pelo fôlego de vida. Agradeça pela casa que você tem, mesmo sendo de aluguel ou sendo própria. Agradeça. Quantos queriam ter um lugar para dormir? Quantos queriam ter uma mesa para sentar e ceiar com a sua família? Quantos queriam, talvez para você é uma bicicleta velha, mas tem gente que está andando de a pé. Tem gente que precisa sair tanto cedo de casa para chegar no seu emprego, não tem nenhum real para pegar uma condução. E são coisas pequenas que a gente não damos o devido valor. Mas Davi está dizendo aqui, ó, seja humilde, reconheça a soberania de Deus e não confie na tua própria força. Confie em Deus, porque somente Ele, né, pode nos manter de pé e nos dar a vitória. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esse foi o livro de Salmos, número 9. Que o Senhor venha abençoar a tua vida nesse dia de hoje e que Ele venha cada vez mais te dar direção, te ajudar a manter de pé, a manter essa mente focada no trono de Deus. Sabemos aí que estamos em tempo aí que, né, as distrações estão muito fortes, mas o Senhor, Ele nos guarda e nos livra. Glória a Deus. E para finalizar aqui, ó, Deus é um justo juiz. Em um mundo marcado por injustiça, os Salmos 9 lembra que Deus está no controle e estabelecerá a justiça. Refúgios no tempo de crise. Nos momentos de maior aflição, o crente pode encontrar em Deus um abrigo seguro e impenetrável. E foi o que eu falei agora, a importância da gratidão. O louvor e o reconhecimento público, que significa o testemunho, que foi o que a gente falou lá na frente, das obras de Deus, são essenciais para manter a fé ativa e afastar o desespero. Olha aí que tremendo, né? Então, fica com essa palavra aí nesse dia de hoje. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Oh, glória!